Bom dia, Brasil. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Meus irmãos, hoje eu venho trazer um tema para vocês baseado naquilo que nós iniciamos e que vou falar um pouquinho, que me faz trazer informação um pouquinho do que é Otá. E dentro desse contexto, eu gostaria de lembrar que lá nos primeiros vídeos eu fiz uma comparação muito próxima a tudo que a gente tem com a Bíblia. E vou trazer mais um item para deixar vocês informados, deixar vocês com a vontade de pesquisar sobre isso. Veja bem, simplesmente quando vamos consagrar um assentamento de santo para a gente, ou mesmo um obori com assentamento, se não tiver o Otá, não estará sacramentado, não estará devidamente legitimado um Otá. Aí eu lembrei e falei, vou trazer esse tema para nós. O Otá dos nossos orixás, que deificamos para tal, ele simplesmente faz parte de uma conduta advinda da história de Jacó, um grande personagem da Bíblia. Não vou entrar no mérito do conteúdo de Jacó porque não interessa para a gente, mas eu estou fazendo um paralelo de igualdade e por que nós usamos o Otá. Se alguém tiver uma explicação mais plausível, mais profunda, que lance o ensinamento para a gente, como eu estou trazendo esse aqui, que eu acho, de todos que eu busquei, eu acho que esse é o mais plausível. Então, Jacó, quando fugiu do seu irmão Saul, porque ele tomou a benção de Isaac, Ele roubou a benção de Isaac que era de Esaú. E aí Esaú descobriu e foi atrás dele para vingar-se. Ele fugiu buscando o refúgio na casa de seu tio Labão. E como o trecho e o caminho era muito longo, ele teve que caminhar dias e noites. E cansado, numa noite ele teve que descansar para prosseguir a viagem. E nesse descanso, minha gente, nem eu, nem você, nem ninguém consegue dormir sem que a cabeça da gente encontre um equilíbrio entre a coluna, para não prejudicar. Ele pegou uma pedra e fez a pedra de travesseiro. E aí começou a história. Ele teve um sonho, aonde ele brigava com Jesus, assustado, pensando que era Esaú. E simplesmente existia uma escada que era conectada da terra ao céu. Por isso todos nós já ouvimos falar na escada de Jacó. E quando ele descobriu que era Jesus, que era Deus, ele se comportou como tal, ouviu os conselhos de Deus e prosseguiu viagem. Mas antes de prosseguir essa viagem, ele fez um juramento a Deus, que se Deus desse a condição dele chegar à casa de seu tio Labão, que ele faria tudo por Deus. E assim ele fez. Ele montou um ojubó, e criou a igreja. Então, meu povo, está aí um acontecimento muito nobre para simplesmente informar por que nós deificamos um Otá. É derivado do sonho de Jacó. Então veja que eu venho fazendo comparações desde o início do nosso primeiro vídeo sobre a nossa raiz e o Evangelho e a Bíblia. Então estou trazendo mais um contexto
tá? Sobre aquilo que deificamos quando montamos um altar. Nós não, os sacerdotes e as sacerdotisas estão habilitados a isso. Então, continuando a saga, agora trazendo aqui para o nosso clero, como eu disse na abertura do vídeo, não existe nenhuma possibilidade de existir uma outra história, um outro Itã, para fazer um comparativo ao Otá. Se você tiver um Otá e não tiver búzios, e não tiver moedas, e não tiver outros acessórios, o seu Otá está montado, o seu orixá está deificado. E vamos fazer uma comparação dentro da própria religião? Vamos lá. Ah, seu Ângelo, mas pô, olha só, não existe essa condição. Existe essa condição. Ela é real. Então veja só, antigamente, uns 30 anos atrás, ainda, não sei hoje, mas ainda existia algumas casas de candomblé de alguns axés que tinha um ojubó coletivo. O que é o ojubó coletivo? É o ojubó que a casa tinha, tá? Para ofertar, para oferecer, tá? Ao santo da casa aquelas oferendas, tá? De pedidos. Ah, vai ter a festa de santo do pai de santo. Aí tinha lá o ojubó, aquela pedra, tá? Somente para isso. Ela era consagrada, ela era batizada, ela era criada para os que não têm vínculo direto com a religião, com o axé, e que queria presentear o santo da casa. Então, essa é a história do ojubó coletivo. Hoje muitas casas deixaram de fazer, os presentes, né, os adimus são dados lá no próprio assentamento de quem está recebendo a oferta, a oferenda, entendeu? E ficou muito, tá, diferente, mas não deixa de ter a mesma profundidade. Naquela época, o contexto do ojubó coletivo é porque você não sabia qual era a mentalidade da pessoa, então os sacerdotes e as sacerdotisas mais antigas se preveniam para que não entrassem, tá, uma maldade de pensamento quando tivesse dando, como é hoje. Hoje você pode ofertar ao pai de santo e levar, quando o egé estiver caindo, ofertar uma maldade. Então, antigamente, o que era o correto, o que deveria continuar sendo, era o ojubó coletivo. Ali, não tem problema. Entendeu? Mas, dando sequência, simplesmente, a história foi modificando e hoje me parece muito poucas casas, não tenho certeza, não posso afirmar, mas me parece que tem muitas casas que excluíram o ojubó coletivo. Bom, mas enfim, estou trazendo aqui para vocês um conteúdo muito, mas muito profundo do que é os nossos ibás. Aí nós temos lá várias competências, eu vou continuar no mérito de não ficar esmiuçando, tá? Porque a tendência aqui, na nossa busca, a nossa intenção, o nosso dialeto não é esmiuçar o axé, mas trazer alguma reflexão plausível para fazer os irmãos pensarem, raciocinarem, entendeu? E de certa forma fazer com que eles despertem e vão buscar o conteúdo. E continuando o nosso conteúdo, tá? Eu digo a vocês assim, meus irmãos adeptos do candomblé, da religião do candomblé, umbanda,
e todas aquelas de matriz africana, nós temos sim a condição do sagrado, de ir ao sagrado, de ser escolhido pelo sagrado. E aqueles que não são escolhidos também têm a opção de se gostar, se identificar, participar. Não é? Enfim, o histórico do Otá, ele se faz presente em todos os assentamentos. Todos, eu estou falando de Lesse Orixá. Tá? Nós somos Lesse Orixá. Eu não vou entrar no mérito, tá? Tenho algum conhecimento da outra parte, mas aqui é Lesse Orixá. Estamos falando de Lesse Orixá. Então, meus irmãos, se não tiver o Otá, não existe assentamento. Se tiver moedas, se tiver ideias, se tiver búzios, se tiver qualquer... normalmente muita gente está colocando algumas coisas nos assentamentos. Não sou contra, não estou falando nada de contra. Eu estou dizendo só que pode ter milhões de coisas lá dentro. Mas se não tiver o Otá, não é assentamento de orixá. Não é assentamento de orixá. Então, tem gente botando cristais. Ah, seu Ângelo, está errado. Não está errado. Não tem nada errado. Mas não representa a deificação de seu orixá. Não existe conexão energética entre o Ori e o Iba-Ori, ou seja, o assentamento. Não existe. Por quê? Porque o princípio que a própria história, que o próprio Itan do Candomblé nos ensina, é que tem que ter o Otá. Exatamente por quê? Por causa do sonho de Jacó. Tá? Então, nós somos descendentes da Bíblia. Que grau, que espaço, que condição, eu não sei. Eu sei dizer que nós somos subordinados a Deus. Os orixás são subordinados a Deus e que, sendo subordinados a Deus, nós temos que ter uma resposta digna, profícua, inteligente, porque o nosso clero, ele não surgiu do vento. Ele tem um Itan, ele tem uma história. Então, eu estou trazendo todo esse conteúdo desde o primeiro vídeo para a gente passar a entender mais um pouquinho do que é a deificação do orixá. Dentro de um Ibá, tá? Que causando a tríade, todo mundo sabe o que é tríade, que é bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando entregamos o nosso Ori a um orixá, está lá montado ou no ferro, ou numa tirrina, ou numa cabaça, está lá o Otá. Então, qual é a tríade? Assentamento. O que vai ser sacrificado para o Egé escorrer. Então, vamos lá. O Ibá, o que vai ser sacrificado, e você. Essa é a tríade. Que vai ser consagrado onde? No Otá. Ori, Otá, Ori, Ibá e o animal. Tríade. Sai o Iaô 3 rodadas e 3 cumprimentos. Então, tudo é tríade. E essa tríade é deificada em cima.
de um otá, seja ele desse tamanho, seja ele desse tamanho, seja ele desse tamanho, não importa. O que importa é que você está fazendo a sua integração espiritual entre o seu ori, o otá e aquilo que vai escorrer, que vai dar vida ao seu orixá, ao seu ibá. Então, quis trazer esse conteúdo hoje, meus irmãos, para a gente ir notando, né, e não deixarmos a evolução, porque tudo evolui. O candomblé, a umbanda, tudo evolui, mas tem que evoluir com consciência, tem que evoluir com respeito. Vou dar um spoiler para vocês. Veja bem, se o pai de santo ou a mãe de santo fizer um jogo para vocês, cada um com seus sacerdotes responsáveis, suas sacerdotisas responsáveis por vocês, vai lá, faz um jogo, não é? E aí ela diz para você assim, ou ele diz para você assim: tem que fazer o santo. Você vai duvidar? Não. Quem está dirigindo aquela energia, quem está movimentando aquela energia é o pai ou a mãe de santo. E se você o acompanha, você vai acreditar, correto? Então, tudo isso é uma questão simplesmente de responsabilidade entre o pai, o filho e o orixá. Não é tríade? É tríade, meu povo. Então nós temos que entender aquilo que a gente está fazendo. Não tem como. Simplesmente, mas Iaô, Abian não pode saber. Se o pai de santo não ensinar o que deve ensinar dentro dessas duas condições, a pessoa vai embora. A pessoa inteligente vai embora. A pessoa que tem raciocínio vai embora. Porque não custa nada você chamar o Abian e falar: você pode vir até essa linha aqui. Você está habilitado até aqui. Quando você for iniciado, se for o caso, você vai vir até aqui. Quando você for Iaô, de 1 a 3 anos, você vai vir até aqui. Na minha nação, no meu axé, até 5, de Iaô para Iaô até 5 anos, até aqui. 7 anos, se tiver Aô, se tiver conhecimento, se integra esse filho que tomou 7 anos. Se não, só vai até ali. Não entra no roncó? Entra. Mas só vai até ali. Não vai passar disso. Não vai botar a mão no segredo. O que eu posso aproveitar essa pessoa, homem ou mulher? Boró ou Iá, que tomou 7 anos. Ela não tem cargo, mas a pessoa é tão boa. Vamos aproveitar ela, né? Vamos homenageá-la pelo tempo de confiabilidade junto com a gente. Vê o perfil e dá uma função. Olha-se o perfil e dá-se uma função. Então vamos lá. Dentro dessa possibilidade, o que eu falo para vocês? Eu posso pegar uma pessoa dessa e botar dentro do roncó para ser Iaefum ou Babaefum? Não. Eu posso pegar essa pessoa e dar uma função de Babaebé, de Babaebé ou Iaebé? Posso. Posso, porque ela é a sociedade. Ela vai atender a sociedade, ela vai fazer o social. Olha seu perfil, vê a possibilidade, encaixa, vamos lá. Aproveitamos os nossos adeptos, os nossos filhos. Entendeu? Então, é assim que deve funcionar
o candomblé. E no último vídeo eu coloquei como título: nós somos igrejas. Eu não estou dizendo que nós somos evangélicos. Eu estou dizendo que nós somos igrejas também. E eu chamei a atenção para aquele vídeo, ou naquele vídeo, que nós deveríamos também ter as nossas sessões bíblicas, logicamente dentro do nosso clero. Por quê? Porque o candomblé estaria mais instruído. Ah, seu Ângelo, mas todo mundo trabalha. Sim, todo mundo trabalha. Porém, os evangélicos também trabalham. Quando há o interesse, há e vai haver a reciprocidade. Aqueles que se interessam vão vir, aqueles que não se interessam não vão vir, assim como também acontece na Assembleia, em outros cleros. Só que a gente não tem isso, e a nossa religião está indo para o esgoto, está indo de água abaixo, está indo de fio a pavio, e ninguém faz nada. Gente, dia desses, eu ouvi uma matéria lançada numa rede social, inteligente. A pergunta foi inteligente, mas as respostas, meu Deus, as mais descabíveis, é o que estão fazendo, simplesmente, da nossa religião, isso aí. Aí, a pergunta foi, se me falha a memória, foi, o que vocês acham do guizo, aquele que amarra no pé do iaô, dentro do tambor, dentro do atabaque, ou seja, por dentro do atabaque. Gente, por dentro dos ilus. Gente, é uma confusão, um conflito de interesse. A pergunta foi inteligente. Os comentários é que foram arrasadores para baixo e não para cima. Então vejam, isso é falta de instrução, isso é falta de responsabilidade daqueles que são chamados e considerados sacerdote ou sacerdotisa. E a nossa religião está indo igual chuva. A chuva cai e escorre. O nosso candomblé também está indo assim. Pode ter a evolução? Pode. Deve ter evolução. Porém, com sabedoria. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas acho que o conteúdo trazido foi muito bom. E eu peço humildemente a vocês que dê o seu like, dá o seu joinha. Não esqueçam de se inscrever no canal para que o YouTube possa reconhecer que esse conteúdo ele é útil e leve também esse histórico, esse TAM, essa passagem, esse comentário, esse pequeno resumo racional do Otá, vá para as outras pessoas. Então eu preciso muito que vocês me ajudem a levar essas mensagens a um horizonte mais longínquo e a gente possa continuar tendo possibilidade de fazer coisas assim. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e que o nosso Deus Olodumare, tá, sob a permissão de Deus Todo-Poderoso, possa nos dar saúde, força e discernimento sempre.